gente, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu fico sempre muito feliz de vir aqui no Caminho da Luz. A gente é sempre tão bem recebido aqui com as meninas do coral cantando. É tão gostoso, né? Ouvir essas músicas que acalmam o coração da gente, né? E todo mundo aqui sempre tão alegre, tão receptivo. Muito feliz de ter a oportunidade, quando o Divino me cutuca para vir aqui, né? Seu João, muito obrigada, viu, pela receptividade de todo mundo. Pessoal, a minha missão hoje aqui é conversar com vocês um pouquinho sobre o futuro do Espiritismo. E aí é claro que eu não sou ousada desse tanto para chegar aqui e falar a minha opinião, né? O que é o futuro do Espiritismo. Então a gente, claro, vai embasar em teorias, em estudos, em pesquisas que já foram feitas a respeito desse assunto. Porque a gente sabe que existe a mediunidade, né? Que prevê aí, né, questão de futuro, mas nós temos um embasamento teórico, filosófico a respeito disso. Então a gente vai usar essas teorias para a gente entender um pouquinho o que seria o futuro do Espiritismo. Mas no final, a gente também vai fazer uma provocação, uma reflexão acerca do que hoje são os nossos casos espíritas e do que elas podem vir a ser no futuro também. Tá? Então, para a gente começar a entender um pouquinho sobre isso, a gente vai buscar a nossa codificação mesmo. A gente vai buscar o Livro dos Espíritos com a contribuição maravilhosa do Kardec, que nos traz uma pergunta muito direta sobre esse assunto. Aqui só ficou resumido o nosso texto, qual o futuro do Espiritismo. Mas olha o que o Kardec, no seu livro de perguntas e respostas, né, que é um dos livros da codificação, o Livro dos Espíritos, onde o Kardec questionava e uma equipe de espíritos estava ali auxiliando ele, né, na escrita desse livro tão importante para nós. O Kardec perguntou o seguinte: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Ou seja, né, o Espiritismo vai além e vai conseguir perpetuar os anos, né, pela frente? Ele vai se tornar uma crença comum, como muitas vezes a gente escuta falar. Essa pergunta, ela está lá num capítulo do Livro dos Espíritos que chama Lei do Progresso. Então, nesse capítulo tem vários itens que vão falar para a gente sobre isso, sobre a evolução dos espíritos, sobre o progresso do mundo, sobre o progresso moral, tá? E temos um item que fala sobre a influência do Espiritismo no progresso. Então, quando Kardec pergunta se o Espiritismo vai se tornar crença comum ou ele vai continuar sendo só compartilhado entre algumas pessoas, os espíritos respondem para ele. Opa, voltei. Olha a resposta dos espíritos. Certamente que se tornará crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Aí vocês vão sair daqui todos metidos, né? Estou no lugar certo, né? Se achando. Mas pode baixar a bolinha, não é por aí não. Nós vamos entender o que o Kardec está querendo dizer aqui. Nós não vamos achar que a gente, né, é melhor do que os outros, não. Que a nossa religião, que a nossa crença é melhor do que a do outro. Não é por aí. Nós vamos entender isso ao longo da nossa conversa aqui. E os espíritos continuam a resposta para Kardec. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais,
sob pena de se tornarem ridículos. Olha, isso é meio assustador. Porque ele vai falar que sim, a filosofia do espiritismo, da espiritualidade, ela vai ter entraves, vai ter pessoas que vão tentar barrar. A gente sabe disso, a gente enfrenta isso no nosso dia a dia. Mas, por outro lado, vai chegar um momento que não vai ter como conversar mais. E aí eles vão se sentir tão encabulados e até mesmo ridículos que vão começar a entender. Quando a gente fala dessa filosofia, são as nossas crenças, são os princípios básicos que a gente acredita quando a gente estuda o Espiritismo, principalmente a imortalidade da alma e vários outros itens, nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. Então nós não estamos falando de dogmas, né, de crenças nesse sentido, dogmáticas. A gente está falando do que a gente acredita quando a gente estuda a espiritualidade, que foi muito do que o Kardec fez. Ele abriu para a gente um campo de visão, a comunicação com os espíritos, que prova a imortalidade da alma, né? E aí, só para complementar, o Kardec fez mais uma perguntinha para os espíritos. De que maneira que pode o espiritismo contribuir para o progresso, já que ele vai se tornar uma crença comum no futuro, né? E aí os espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Porque quando a gente fala sobre a imortalidade da alma, quando a gente entende que existe uma evolução moral através das possibilidades de reencarnação que a gente tem, a gente começa a mudar e entender os nossos verdadeiros interesses. Isso demora? Demora, pode demorar muitas e muitas e muitas reencarnações. Mas é maravilhoso a gente saber que a gente tem essa oportunidade de cursar um ano, tomar bomba, cursar de novo, passar de ano, cursar o ano todo, talvez tomar bomba de novo e ter a oportunidade de evolução, né? E os espíritos continuam: deixando a vida futura descarvelada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Então a gente começa a valorizar cada minuto do nosso dia, quando a gente entende essa possibilidade de evolução. A gente começa a valorizar mais essa reencarnação que a gente está. E que hoje a gente já tem esses conhecimentos aqui, a gente já vem aqui para trocar ideia, a gente já está numa busca de uma certa espiritualização. Talvez ainda não está no ideal que a gente queira, mas a gente já está começando a buscar, né? Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina os homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Então, nenhuma das filosofias da doutrina é esse respeito às diferenças de classe, de cor, de credo. A gente não pode atacar uma outra religião. Se a pessoa está lá, está se identificando com Deus, está buscando se melhorar, que maravilha! Fica lá, aonde você se encontrou. Porque quando a gente começa a entender a doutrina, a gente quer trazer todo mundo junto com a gente, né? E tem pessoas que não estão naquele tempo, ainda não estão prontas para entender essas coisas. E acabam não ficando. Outros já estão mais preparados, já começam a raciocinar, porque a gente sabe que a nossa doutrina ela é uma fé raciocinada, né? Então isso tudo colabora para essa nossa evolução mental, moral e espiritual. E aí eu aproveitei e peguei mais um livro do Kardec que trata sobre esse assunto também, que é lá na Gênesis. Lá na Gênesis tem um capítulo que chama Os Tempos São Chegados e Quais São os Sinais do Tempo. E lá o Kardec traz para a gente a seguinte orientação: a fraternidade, esse grifo aqui foi eu que coloquei, tá? Não é do livro não, eu coloquei para chamar a atenção de vocês. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade
fala que a fraternidade é uma pedra angular da nova ordem social, ele já está jogando esse espiritismo que vai perpetuar, que vai vir daqui a muito tempo de forma geral, que vai acreditar, as pessoas vão acreditar de forma geral em tudo isso que a gente já vem acreditando. Isso vai ser uma coisa natural. Por quê? Porque o espiritismo ele caminha junto com a ciência. A ciência provando, como que você vai questionar? Não tem como você questionar, é publicado em revistas científicas. Então as pessoas, é o que falou lá no início do Kardec, as pessoas vão se sentir ridículas se elas não acreditarem mais na imortalidade da alma, na oportunidade da ressurreição, em outros mundos habitados. Isso daqui a pouco, gente, vai ser comum. No futuro próximo, eu acredito. Né? Então, as pessoas que não acreditarem nessas coisas vão se passar por ridículos, né? Porque a própria ciência está confirmando e vai confirmar cada vez mais. E lá na Gênesis, então, ele vai trabalhar com a gente com esse pilar que é a fé. Então, essa base da fé não é a fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, mas a fé nos princípios fundamentais que toda gente pode aceitar e aceitarão. Olha o verbo ali, está no futuro. Isso é certo como 2 mais 2 são 4. Deus, olha quem será a crença real. Deus, alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Então, de uma forma geral, as pessoas daqui a alguns anos vão ter essas crenças comuns, que são crenças que a gente aqui já trabalha. Tá? Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, e às vezes o nome vai mudar, vai ser Jeová, vai ser Deus, vai ser arquiteto do universo, o que mais que as pessoas chamam Deus? Alá, Oxalá. Então, é o mesmo Deus. Ele mudou de nome, mas é o mesmo Deus. Então, quando as pessoas entenderem isso, e que esse Deus é soberanamente justo e bom, e nada pode querer de injusto, ou seja, se eu estou hoje numa dificuldade difícil, se eu tenho uma deficiência grave, é consequência dos meus próprios atos. Não é que Deus falou, você vai vir sem uma perna. Não é. Só que a gente tem que entender isso de forma leve, sem revolta. Se a gente colocar a culpa em Deus, o que vai adiantar? Você não vai crescer nada com isso. E que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Aí que a gente vai ver a verdadeira fraternidade acontecer. Quando todos nós estivermos na mesma crença. As religiões vão existir ainda? Não. Mas elas vão acreditar nos mesmos princípios. E aí vai ficar mais fácil conversar uns com os outros. Né? E essa fé que o Espiritismo faculta, e doravante, que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Então, isso aí é que é o futuro do Espiritismo. Às vezes a gente vê essa pergunta em alguns lugares. Ó, o Espiritismo vai ser a religião do futuro ou vai ser o futuro das religiões? Aí que está a questão. Só para deixar bem claro aqui, que eu já pincelei um pouquinho disso hoje. O Kardec ele não fala em momento algum que o Espiritismo vai ser a única religião do futuro. Ele não fala isso. Quando a gente lê lá as respostas, né, dele, os comentários dele no Livro dos Espíritos, em momento algum ele fala isso. Porém, os seus princípios fundamentais que todos podem aceitar e aceitarão, isso é fato, são esses aqui, ó. Então o que a gente tem que entender é isso. Não é que quando a gente pensa no futuro do Espiritismo, todo mundo vai virar espírita, não. Da noite pro dia, não é isso não. Vai continuar, não que a gente acaba com uma religião forte igual o catolicismo. Nem querendo
parte da história mundial. Mas eles vão evoluir. Como tudo na vida tem que evoluir. Eles vão evoluir o pensamento deles para isso aqui, ó. A existência de um único Deus, a imortalidade da alma, a evolução do espírito através da reencarnação, aí a comunicação com os espíritos desencarnados. Na verdade, eles já sabem isso aqui tudo. Eles têm comprovação disso aqui todo dia. Na igreja deles, sejam evangélicos, sejam católicos, né, sejam outras religiões, eles têm comprovação disso aqui, eles já estão cansados de saber isso aqui. Mas muitas vezes a falta de humildade, o egoísmo não permite aceitar. Só que com o passar dos anos, isso aqui vai ser uma crença comum a todas as religiões. Esse é o verdadeiro futuro do Espírito. Eu até acrescentaria aqui mais um item, que é a pluralidade dos mundos habitados. E, gente, em poucos anos, a gente vai ter a comprovação científica. Nós já temos, né? Porque às vezes não divulga porque o povo não está preparado ainda para isso. Mas é óbvio, né, gente? A gente olha para esse céu cheio de planetas, achar que a gente está aqui sozinho, é muita pretensão nossa, é muito egoísmo nosso. Né? Claro, cada planeta tem seu tempo, tem sua forma de vida, sua evolução, e a gente sabe que a gente ainda está entre os mais, a classe mais baixa, mais difícil ainda, né? Ainda está pelejando aqui, tanto que a gente está aqui sofrendo na carne. As doenças físicas, as doenças mentais, psicológicas. Se a gente fosse evoluído, a gente não precisava mais disso, né? Então, a gente ainda está engatinhando. Então, vale dizer que esses princípios são básicos para a criatura impulsionar a vontade no sentido de realizar a sua transformação moral. Então, vai chegar um momento que as religiões vão entender isso. Porque quem não conseguir entender e acreditar nesses princípios, não vai conseguir fazer a sua transformação moral. Só a partir do momento que a gente entender que somos filhos de um mesmo Deus, somos irmãos, que a gente precisa se ajudar, é que a gente vai conseguir ir para frente. Né? Igual você falou no início, ontem a casa estava cheia, né? Da doação das cestas. Vocês perguntam que religião que a pessoa para doar a cesta? Não, vem de todas as religiões. Vem de todas. É isso aí. Vai ajudar só quem está frequentando a casa espírita? Não. Vai ter o atendimento fraterno, vai ter a cesta. E é bem-vindo sempre que quiser ir na casa espírita, né? E a gente faz estudo com eles dessa forma, e eles assistem, tem tudo, e comer, as coisas. Tem até evangélico. É isso que é o sentido, né? É a gente ajudar um ao outro sem ficar com preconceito de qualquer coisa. Esse é o verdadeiro fundamento. E esse é o verdadeiro futuro do Espiritismo, né? Aí, uma outra referência que eu encontrei é um livro do Leon Denis que chama No Invisível. Na verdade, o Leon Denis tem um livro que chama O Futuro do Espiritismo. Só que eu não achei ele na internet, eu só achei para comprar, mas não dava tempo de comprar para o estudo. Eu não consegui achar ele na biblioteca lá do São Luís. Então eu não consegui estudar ele para trazer para vocês hoje, mas depois quem tiver curiosidade, tem um livro do Leon Denis que é só sobre isso, o futuro do Espiritismo. Mas nesse livro aqui, O Invisível, ele traz para a gente um relato interessante. Olha o que ele fala, João. Ideia de que aos poucos as religiões do mundo irão agregar os conceitos fundamentais do Espiritismo. As religiões do futuro vão agregar esses conceitos básicos que a gente viu aqui. E que as religiões ficarão naturalmente tão parecidas que não se fará mais a distinção entre uma e outra. Pouco importará que religião você siga. Nós todos vamos estar falando a mesma língua. Imagina que maravilha que vocês. Agora ele vai ser daqui quanto tempo? Só Jesus, né, gente? Porque não dá para saber se é daqui 5, 20, 50, 100 anos, ou mais, a gente não sabe. Haverá uma harmonia mundial em relação a conceitos sobre vida e espiritualidade.
todos unidos em concordância em prol do bem universal. Esse é o futuro do Espiritismo. Mas não que todo mundo vai se definir espírita, kardecista, tá? Não vai ser isso. Vai ser a crença no que a gente já entende como princípios básicos. Imortalidade da alma, sim, a alma é imortal. Sim, você pode conversar com alguém que já desencarnou. Sim, você não está sozinho no mundo. Existem vários outros seres habitando o nosso planeta e as nossas galáxias. Né? Sim, você já reencarnou e vai reencarnar muitas outras vezes. Então, essas crenças é que vão perpetuar. Não a questão da religião. Tá? E isso vai ser muito lindo de ver, né? Os povos todos entendendo através do mesmo pensamento. Só para ilustrar um pouquinho aqui, o livro Nosso Lar, acho que muita gente já leu. Já tem o filme, já está para sair o 2, né? Deve sair esse ano, eu acho, né? Honório, que gosta das artes, deve sair esse ano, né? Já está para sair praticamente. Só para ilustrar uma coisa mais real para vocês, o Nosso Lar não tem templos religiosos na colônia Nosso Lar. Vocês já pararam para pensar nisso? Já assistiram o filme? Dá para a gente ver bem real as cenas, né? Só para entender um pouquinho, esse livro, né? O livro foi psicografado pelo Chico através do André Luiz. E é uma colônia que recebe muitas almas diariamente aqui na Terra. Está localizado, se eu não me engano, em cima do Rio, né? Rio de Janeiro. E lá tem um idioma comum, que é a língua portuguesa. Por que lá eles falam português? Porque essa colônia ela foi fundada no século XVI por espíritos que viveram na Terra de nacionalidade portuguesa. Não foi nem os brasileiros que instituíram o Nosso Lar. Porém, eles vieram de várias religiões diferentes. Então, quem desencarnar e achar que vai ser acolhido pelo Nosso Lar, que vai chegar lá e vai ter um centro espírita para ele frequentar, pode tirar o cavalinho da chuva. Ou um católico achar que vai achar uma igreja com imagens, com tudo para ele adorar, também não vai encontrar. Então, se a gente desencarnar desse jeito, o máximo que ele vai encontrar lá é alguém falando português com ele. Por quê? Na verdade, nessas colônias, a gente não precisa se comunicar mais. É pelo pensamento a comunicação. Mas como tem espíritos que chegam mais resistentes, ainda muito presos ao material, eles conversam com eles no português. Mas vai chegar um momento que não vai precisar mais disso. É igual o alimento, né? No início ele precisa tomar um alimento mesmo, físico, até ficar fluido depois. Então isso vai acontecer lá. Agora um outro detalhe. No Nosso Lar, vocês podem até rever o filme de novo. Tem um determinado horário que o governador da cidade convoca todo mundo para ir num local dedicado à oração, não dedicado a alguma religião. A oração, a mentalização no divino, no superior. E aí sim, cada um vai professar a sua fé, a sua crença. Mas lá não tem templos religiosos, tá? O que acontece lá, não há distinção entre religiões, prevalecendo a verdade, a lei divina. É o que nós podemos entrever. Como será no futuro a vida social dos habitantes do planeta Terra? Porque, na verdade, aqui na Terra, a gente é uma cópia do plano espiritual, uma cópia bem rascunhada, bem feia, né? Porque lá realmente é tudo mais nítido, mais perfeito, mais organizado. Então, isso aí é o que nos espera. É o futuro, né? Como filhos de Deus, nos entenderemos como irmãos, comungando as religiões, os princípios fundamentais do Espiritismo. Então, de forma geral, em relação a essa questão do futuro do Espiritismo, eu queria que vocês fixassem isso. Não é verdade que o Espiritismo vai
vai ser religião de todo mundo daqui a alguns anos, não é. Mas todas as religiões vão entender e vão professar os mesmos ensinamentos, das mesmas crenças, principalmente na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, na evolução do espírito, tá? Isso sim será comum, deu para entender? Deu? Agora eu queria fazer uma reflexão com vocês que eu falei no final. Isso aqui é o que a gente tem de literatura, tá? Sobre o futuro do espiritismo. Agora vamos pensar um pouquinho nas nossas casas hoje, já que tudo tem que evoluir, né? Eu acho que até esse pessoal aqui de Camidalos não precisava estar escutando isso não, porque eu acho que vocês estão numa casa que dão um show. Agora a gente sabe que tem muitas casas que estão paradas no tempo, que não estão evoluindo, né? Então isso eu queria conversar com vocês, só que eu quero fazer só um recorte aqui histórico, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Kardec, a maioria aqui já ouviu falar, né? Foi o codificador de uma doutrina, vamos chamar de filosofia espiritualista. O Kardec não criou religião. Não criou. O Kardec, esse nome dele é um nome, é um pseudônimo que a gente fala, né? Pseudônimo. Que o nome dele era Hipólite Leon Denizar Rivaí. Ele adquiriu esse nome a partir do momento que ele começou a publicar os livros que tratavam sobre as questões espiritualistas que ele estava estudando. Ele era um francês, só para a gente colocar a informação alinhada, que teve base católica na família dele, mas quando ele cresceu, ele tinha muita vontade de estudar filosofia e ciência. E aí ele foi embora para a Suíça e foi estudar no Instituto Pestalozzi, conviveu com gênios da época, na Europa. E ele se formou pedagogo. Além de ser pedagogo, ele era um cientista, ele era um estudioso, ele era um intelectual da época. E ele tinha muita interesse e muita vontade de entender o que estava acontecendo na época lá, que eram os fenômenos das mesas girantes, né? Que era virado até show na França, era show. E ele ficava intrigado, porque ele era um intelectual, mas como que aquilo ali está girando sozinho, sem ninguém, a física não está atuando, como é que é isso? Mas não é, ele começou a estudar. Foi a partir daí que ele se envolveu com as descobertas sobre a espiritualidade. Isso foi em 1857. Então, nós estamos falando de qual século? 1857, século XIX. Século XIX. E aí, em 1857, pouquinho tempo depois que ele começou a estudar, ele já conseguiu publicar o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, que foi a primeira pergunta que eu trouxe aqui hoje, que é lá do Livro dos Espíritos. E lá ele expôs uma teoria sobre a vida e sobre o destino humano, de livro de perguntas e respostas. Quem estava respondendo para ele? Os espíritos. Ele escreveu um livro com resposta dos espíritos. E ele teve credibilidade científica para isso. Tanto que os livros dele são estudados até hoje, né? Isso, então, nós estamos falando do século XIX, quando ele instituiu a filosofia espiritualista. Aí, no próximo século, no século XX, essa filosofia chegou no Brasil. Só que chegando no Brasil, o que aconteceu? O brasileiro transformou ela em religião. Tanto que na Europa teve muita resistência. O Brasil é um dos países que mais tem espíritas. Claro que o Chico, esse grande mestre que a gente teve muita força nesse movimento, né? Porque nós aqui consideramos o que nós estamos fazendo aqui hoje como religião. Ou estou errado? Eu não vou à missa mais, porque eu vou ao centro. Eu vou ao centro na palestra, como passe, e está tudo certo, a minha religião é essa. Mas quando ele foi fundado pelo Kardec, ele não era para ser religião, ele foi se transformando.
Então, isso nós estamos falando do século XXI. Século XX, perdão. Então, já passou o século XIX, século XX e hoje. Nós estamos aqui em 2023, em pleno século XXI. E as casas espíritas, será que elas acompanharam essa evolução? A gente sabe que as casas espíritas tudo do mesmo jeitinho, né? Chega, a gente faz a prece, a gente ouve alguém falar, a gente toma o passe, a gente toma água frutificada e a gente vai embora. Acabou. Só isso. Tá ótimo. É igual ir domingo à missa. Fui domingo à missa, acabou, minha semana está abençoada. Mas não é assim. Tudo isso que a gente faz aqui é muito bom. Ajuda a gente a confortar os pensamentos, o coração. Só que se eu sair daquela porta para fora e eu continuar errando moralmente, acabou. Não adianta nada. Não adianta nada você ganhar livro da Honória, levar para casa, ler e não aplicar. Esse sermão que eu estou falando não serve para essa casa, porque essa casa trabalha pra caramba. Eu sei que tem muita atividade aqui, sempre teve. É muito acolhedora e coloca em prática o que aprende. Agora, é claro, tá cheio de gente aqui com defeito, que precisa melhorar. Todos nós temos. Não estou falando que ninguém é perfeito, não, mas a casa espírita aqui, o Caminho da Luz, eu sei que tem buscado evoluir. Tanto que, já está filmando aqui, já tem um monte de gente assistindo lá em casa, quem não pôde vir. Tem casa espírita que tem aversão a uma live, que não aceita isso. Tá errado. Tudo tem que evoluir. Se a doutrina espírita quer perpetuar, quer ajudar a cumprir o que o Kardec listou, a gente tem que evoluir junto com a tecnologia. Pensa os jovens, gente. Pensa os jovens entrar aqui e ficar escutando a gente chato falar aqui todo dia, página tal, número tal, do livro tal, do não sei o que tal. Tá, a gente precisa da teoria para ter referência. Mas não pode ficar preocupado só com isso. Tem que incluir o jovem nas tarefas. Hoje eu fui recebida por uma jovem lá na porta. Aqui, o movimento de arte surgiu aqui junto com outras pessoas também da comunidade. Mas eu sei que é muito em função das meninas que tocam aqui. Isso é maravilhoso. A gente tem que pensar no jovem. Porque até a minha geração, eu acho lindo ouvir o Divaldo falar. Adoro o Divaldo, inclusive essa semana foi um movimento Paz pela Paz, foi ontem. Maravilhoso o evento, Divaldo naquela serenidade, aquele carinho, mas ele usa palavras difíceis. Será que o jovem vai gostar de ouvir o Divaldo? Não! E o Divaldo está encerrando o ciclo dele em breve. E aí, o que vai ser da gente? Hoje, ele é a direção que o Espiritismo tem no Brasil, porque ele é reconhecido mundialmente. Talvez ele viajou mais do que o Chico, divulgando a doutrina espírita. Só que ele é tão sábio, que ele sabe disso. Um dia eu ouvi ele falando, assim que eu for, a doutrina espírita vai realmente transformar no que ela precisa ser. Porque essa coisa engessada, estão entendendo? Essa coisa difícil de entender, essa coisa rebuscada, não cabe mais. Quem vem aqui na frente tem que começar a falar a língua do povo. A simplicidade. E o trabalho, e a prática. Porque não adianta só estudar, gente. Não adianta, isso aí já acabou. A gente tem que começar a pôr em prática o que a gente aprende. E é no dia a dia, nas pequenas coisas. É um bom dia que você dá uma pessoa que você encontra na rua com uma alegria, de verdade, desejando bem para aquela pessoa. Sabe? É um copo d'água que você dá com carinho. Entrega um copo desejando paz para aquela pessoa. É nas pequenas coisas que a gente vai mudando o mundo à nossa volta e a nós mesmos. Porque não adianta ficar só estudando. A gente tem que começar a pôr em prática. Essa é a verdadeira proposta da doutrina espírita. E para a gente conseguir chegar onde a gente viu ali, a gente tem que fazer isso. Né? Não tem como. Então, a comunicação das casas espíritas tem que melhorar. Porque olha você vê, em relação aos jovens, estou pensando aqui nos jovens, porque daqui a pouco a gente vai passar. E quem que vai estar aqui cuidando disso tudo, né? Olha os evangélicos, o
tanto que eles atraem os jovens. Gente, eu adoro ouvir aqueles louvores, é maravilhoso, não é? Os meninos ficam rindo de mim lá em casa. Tem dia que eu ponho e fico cantando. Eles, ai mãe, nossa, mas, gente, aquelas músicas, elas entram dentro da gente e falam, Jesus, nossa Senhora, eu quero ir, meu Deus, quero, né? Tão lindo aqueles louvores, aquela coisa mais linda. Isso envolve o rock, eles têm bandas de rock que falam de Deus, de Jesus, de coisa boa. Aquilo envolve o jovem. Eles estão conseguindo segurar os jovens. A própria Igreja Católica já tem os encontros, né, dos jovens. É super legal, todo mundo que vai ama. E está tudo certo, está todo mundo buscando a sua evolução. Nós temos um movimento da juventude, mas eu acho que as casas espíritas têm que se preparar melhor para isso. E eu sinto isso, porque eu sou evangelizadora de adolescente. Eu estou com muita dificuldade de fazer eles irem na evangelização, de fazer eles prestarem atenção. A gente tem que começar a trazer filme, tem que começar a trazer séries que falam sobre os temas que a gente está estudando. Não adianta eu pegar um livro dos espíritos e querer sentar com eles lá para estudar. Eles não vão ficar. Eu tenho que usar a internet, as casas espíritas têm que ter internet, gente. Tem um monte de casas espíritas aqui que não tem internet ainda. Tem casa que não tem evangelização. Não tem. Não tem. Então isso aí tem que mudar. A pandemia veio mudando muita coisa já. A gente sabe que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Mas a pandemia melhorou muito isso, né? Você vê hoje eu não posso assistir um congresso espírita, mas eu posso ver online. Estou lá assistindo tudo que está acontecendo. Ontem, por exemplo, esse movimento da Paz pela Paz, que o Divaldo é idealizador, estava acontecendo em Amparo, em São Paulo. Eu estava assistindo lá de casa. Então é assim, maravilhoso, né? A tecnologia. A gente tem que aproveitar. Agora a gente tem que melhorar a comunicação, principalmente com os jovens. E eu me sinto nessa responsabilidade e estou com dificuldade. Estou com dificuldade de fazer isso. Até pela casa espírita que eu frequento, que às vezes é um pouco resistente. Então a gente tem que batalhar. Outra coisa, falar sobre aborto, sobre suicídio com o jovem. A gente tem que mudar a abordagem. O jovem entra ali cheio de pensamento suicida. A gente fala, se você suicidar, você é um pecador perante Deus, você vai piorar a sua situação. Argumento a gente tem para massacrar o coitado. Mas a gente tem que trazer para o outro lado a valorização da vida, por que ele está aqui, como que tem que crescer, como que tem que melhorar através dos problemas que ele vive. E não crucificando. E a gente faz tudo errado, tem hora. Estou falando por mim. Entendeu? Então a gente tem que dar aborto. Você é um assassino se você matar seu filho na barriga. Eu, um assassino? O jovem não tem essa maturidade. A gente tem que ir com calma, tem que ir devagar com ele, trazendo ele para o caminho do bem, mas sem acusações. Então a gente tem que mudar muita coisa, né, gente? Eu acho que dentro da casa espírita, os livros nossos da codificação básica são eternos, são maravilhosos. A gente tem sim que ter estudos para eles na casa espírita, mas pensando no jovem, já tem literaturas mais novas, com uma linguagem mais fácil. Do próprio livro dos Espíritos, tem traduções mais leves, mais fáceis, para eles lerem e entender melhor aquele conteúdo. Emmanuel, eu acho Emmanuel maravilhoso, mas é difícil ler. Não é difícil ele estar com um dicionário na mão, ou um Google aberto, para pesquisar. De André Luiz. André Luiz é super difícil. Mestre, o nosso lar, mensageiro. Aí você já vai melhor você vai chegando nos grupos. Você já até abandona o livro, não escreva para mim não. Agora, assim, o que eu vejo, longe de mim, mas assim, o que eu percebo? Que essa teoria pesada já passou. Agora a gente tem que partir mais para a prática. Entendeu? Eu acho que agora a gente tem que estudar, tem que continuar assim, porque estudo é sempre bem-vindo. Mas a gente tem que começar a pôr em prática tudo que a gente já estudou. Quem sabe a gente já até foi espírita em outra reencarnação, meu Deus, já está aqui de novo, fazendo tudo errado de novo. Então a gente tem que, dar um jeito de melhorar, né? E assim, eu quero parabenizar vocês, porque eu acho que vocês são uma casa que tem evoluído. Tem que melhorar? Claro, a gente sempre tem que melhorar. Mas vocês estão num caminho muito legal. Aqui o caminho da luz. Eu acho que vocês são muito acolhedores.
É muito gostoso ter a música, sempre teve, há muitos anos, né? Tem a música aqui. O grupo de jovens, a arte que já está envolvida aqui, o trabalho social. Então, isso aí é muito bem-vindo. Não pode ser só estudo, tem que ter trabalho também. E tem que ser um todo dia. A gente tem que executar isso no nosso dia a dia. Ser calmo, ser paciente, ser tolerante, perdoar. Porque assim a gente vai conseguir cumprir o que está prescrito para o nosso espiritismo, né? Que é, na verdade, o bem comum de todos. Tá bom? Ó, passei um pouquinho ali do tempo, né? Então, quero agradecer a vocês por esse bate-papo. Para a gente que é convidado para vir aqui, para falar, para a gente, na verdade, eu acho que é muito melhor para mim do que para vocês. Porque a gente tem que entender, tem que estudar, e só que a gente se cobra cada vez mais, né? Porque tudo que eu estou falando para vocês eu tenho que tentar fazer também, porque senão eu vou ficar aqui de mentirosa, né? Então eu também vou ter que dar meus pulos, né? Então que Deus abençoe todos nós e nos dê força para conseguir levar esse legado para frente. Né? Gente, só deixar a última frase aqui, que é do Chico. Só ler ela aqui. Não, pode deixar apagado, pode deixar. Não se pode deter as caudais do progresso. A evolução tem que marchar vitoriosa e ininterruptamente através dos tempos. Simples assim. Tudo tem que evoluir. Né? Nós, a nossa casa espírita, a nossa filosofia espiritualista, tudo tem que estar em evolução. Sempre. Tá bom?